Preste muita atenção agora, porque o que vou te dizer pode mudar completamente a forma como você enxerga dinheiro. Você trabalha 10, 12, talvez 14 horas por dia, e mesmo assim, no fim do mês, o dinheiro não sobra. E aqui está a verdade brutal que ninguém tem coragem de falar. O problema não é quanto você trabalha. O problema é como você pensa sobre dinheiro. E daqui a pouco eu vou te revelar o erro fatal que 90% das pessoas cometem. Um erro que te mantém preso na mesma situação financeira ano após ano. Mas antes, você precisa entender algo crucial. Olha, eu sei exatamente o que você sente. Você acorda cedo, pega trânsito, trabalha o dia inteiro, chega em casa exausto. E no final do mês, as contas mal fecham. E aí você olha para o lado e vê aquele cara que trabalha menos horas que você e está prosperando. Tem a casa, tem o carro, viaja e você fica pensando, o que eu estou fazendo errado? A resposta vai chocar você. Porque não é sobre trabalhar mais, é sobre trabalhar diferente. Deixa eu te mostrar algo que vai explicar tudo. Existem dois tipos de trabalho nesse mundo. Tipo 1, você troca seu tempo por dinheiro. Tipo 2, você usa sistemas que geram dinheiro. E aqui está o problema. A grande maioria das pessoas passa a vida inteira no tipo 1. Elas trabalham no negócio, nunca para o negócio. Elas constroem a riqueza de outra pessoa, nunca a própria. E eu vou te mostrar exatamente como sair dessa armadilha. Mas primeiro, você precisa entender por que você caiu nela. Pensa comigo agora. Quando você era criança, o que você ouvia sobre dinheiro? Dinheiro não dá em árvore, rico é desonesto, tem que trabalhar duro para conseguir as coisas. Essas frases, elas não são só palavras, são programação. A neurociência já provou isso. Tudo o que você ouve de forma repetida quando criança, o seu cérebro grava como verdade absoluta e cria caminhos neurais baseados nisso. É como instalar um software no computador. Se você instala um programa de pobreza quando criança, mesmo adulto, sua mente vai operar nesse modo. E olha a ironia. Seus pais te ensinaram a trabalhar duro porque eles te amam. Eles queriam te proteger, mas sem querer, eles instalaram o software errado. E não é culpa deles. Eles só passaram o que aprenderam. Essa programação vem de gerações. Mas aqui está o que quase ninguém percebe. Enquanto você foi programado para trocar tempo por dinheiro, existe um grupo pequeno de pessoas que foi programado diferente. Elas foram programadas para criar sistemas, para fazer o dinheiro trabalhar para elas, não o contrário. E sabe qual é a diferença real entre você e elas? Não é inteligência, não é sorte, não é conexões. É programação mental. E agora eu vou te mostrar os 3 bloqueios invisíveis que essa programação criou na sua mente. Existem 3 bloqueios mentais que te impedem de ficar rico. E até você identificar eles, você vai continuar na mesma. Primeiro bloqueio. Olha, eu conheço gente que trabalha 14 horas por dia e no final do ano não saiu do lugar. Sabe por quê? Porque eles confundem movimento com progresso. É como correr numa esteira. Você sua, você cansa, você sente que está fazendo algo, mas olha para o chão, você não saiu do lugar. A neurociência explica isso perfeitamente. Quando você está ocupado o tempo todo, seu cérebro libera cortisol, o hormônio do estresse. E cortisol bloqueia a parte do cérebro responsável por pensamento estratégico. Ou seja, quanto mais você trabalha sem parar, menos você consegue pensar em soluções inteligentes. Você vira um zumbi produtivo. Faz, mas não cria nada que gere riqueza real. E aí você olha para o cara que trabalha 4 horas por dia e está milionário, e pensa, ele deve ter sorte. Não é sorte, ele simplesmente não confunde esforço com resultado. Segundo bloqueio, e esse aqui é o mais perigoso. Você foi ensinado que a fórmula da riqueza é mais horas igual mais dinheiro. Mas essa fórmula tem um limite. Você só tem 24 horas no dia. Então não importa o quanto você se mate de trabalhar, sua renda sempre vai ter um teto. Agora, os ricos pensam diferente. Eles criam sistemas que trabalham sem eles. Um curso online que vende enquanto você dorme, um investimento que gera dividendos todo mês, uma equipe que opera o negócio enquanto você está na praia. E aqui está a verdade dura. Se você não tem nada que gera dinheiro sem sua presença física, você não é dono, você é empregado, mesmo sendo seu próprio chefe.
Terceiro bloqueio, e esse é o mais profundo: mentalidade de escassez. É quando você acredita lá no fundo que, se eu ganhar, alguém vai perder. Não tem dinheiro suficiente para todo mundo. Eu não mereço prosperar. E olha, você pode até pensar que acredita em abundância, mas seu subconsciente está programado na escassez. Faz um teste comigo agora. Quando alguém próximo de você prospera, seu primeiro sentimento é alegria genuína ou é uma pitada de inveja? Se for inveja, é escassez, porque você acredita que se ele ganhou, sobrou menos para você. E enquanto você operar nessa frequência, seu cérebro vai sabotar qualquer tentativa sua de prosperar, porque ele acha que você não merece, ou que prosperar é errado, ou que você vai perder algo importante se ficar rico. Mas agora, aqui está onde a história muda, porque esses 3 bloqueios, eles não são permanentes. Neurociência mostra que o cérebro é plástico, ou seja, você pode reprogramar. Você pode deletar o software de pobreza e instalar o software de riqueza. E não é metáfora, é literal. Cada vez que você repete um novo pensamento, seu cérebro cria novos caminhos neurais. E quanto mais você repete, mais forte esse caminho fica, até que se torna automático. E daqui a pouco eu vou te revelar o método exato, o passo a passo para fazer essa reprogramação em 21 dias. Mas antes, você precisa entender algo que vai mudar sua perspectiva sobre trabalho. Olha, Napoleon Hill passou 20 anos estudando 500 milionários e ele descobriu algo que ele chamou de o segredo. Quer saber qual é? A riqueza começa na mente, não nas mãos. Isso significa que não importa quantas horas você trabalha com as mãos. Se sua mente não estiver programada para a riqueza, você não vai chegar lá. É como tentar encher um balde furado. Você pode trabalhar 20 horas por dia, mas se sua mente está sabotando, o dinheiro vai escorrer. E sabe o que é mais louco? A maioria das pessoas passa a vida inteira tentando ganhar mais dinheiro, mas nunca investe 30 minutos para consertar a mente. É como ter um carro com o motor quebrado e você está tentando empurrar ele até o destino, em vez de simplesmente consertar o motor. E aqui está a boa notícia: consertar o motor da sua mente é muito mais rápido do que você imagina. Com o método certo, em 21 dias, sua mente já começa a operar diferente. Em 90 dias, você não vai se reconhecer. Suas decisões vão ser diferentes. Sua relação com o dinheiro vai ser diferente. As oportunidades que você enxerga vão ser diferentes, porque você não vai mais estar cego pela programação de escassez. Você vai enxergar o que os ricos enxergam. E olha, se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você está pedindo mudança. Então eu preciso que você faça uma coisa agora. Nos comentários aqui embaixo, escreva: eu estou pronto para reprogramar. Pode parecer simples, mas não é. Quando você declara, você programa. E quando você programa, sua mente começa a se alinhar com essa nova realidade. E agora vem a parte mais importante, porque eu vou te revelar o método completo, os 5 passos exatos que você precisa seguir nos próximos 21 dias para sair da mentalidade de pobreza e entrar na mentalidade de riqueza. E eu vou te avisar, o passo número 3 vai chocar você, porque vai contra tudo o que te ensinaram sobre dinheiro. Então fica comigo na segunda parte agora, porque é lá que tudo muda. Então, até agora a gente viu que o problema não é o quanto você trabalha, é como você pensa sobre dinheiro. Vimos os 3 bloqueios mentais invisíveis que te impedem de prosperar. E agora vem a parte que vai mudar tudo. O método completo de reprogramação mental em 21 dias. E olha, isso não é teoria. É o que Napoleon Hill destilou de 20 anos estudando 500 milionários. É o que a neurociência moderna confirma, e é o que funciona. Então, pega um papel porque você vai querer anotar isso. O método tem 5 passos, e cada passo ataca um ponto específico da sua programação mental. Se você seguir isso religiosamente por 21 dias, sua relação com dinheiro nunca mais será a mesma. Eu vou ser honesto com você. Os primeiros 7 dias vão ser difíceis, porque você está lutando contra anos, talvez décadas, de programação errada. Mas dia 8, 9, 10, começa a ficar mais fácil, porque seu cérebro já está criando novos caminhos neurais. E no dia 21, você vai olhar no espelho e não vai se reconhecer, porque a pessoa que você é no dia 21 não é a mesma do dia 1. Então, vamos lá, os 5 passos.
Primeiro passo, e esse é obrigatório. Todo dia, assim que você acorda, antes de pegar o celular, antes de qualquer coisa, você vai fazer uma declaração em voz alta. E não é qualquer declaração, é essa aqui. Eu sou um ímã de riqueza. Dinheiro flui para mim com facilidade e frequência. Eu mereço prosperar. Você vai falar isso em voz alta, olhando no espelho com convicção. E eu já sei o que você está pensando. Ah, mas eu não acredito nisso ainda. Perfeito. É exatamente por isso que você precisa falar. A neurociência prova, quando você fala algo em voz alta, 3 coisas acontecem simultaneamente. Você ouve, processamento auditivo, você sente a vibração na garganta, propriocepção, você vê no espelho, processamento visual. Isso cria um registro triplo no cérebro, e quanto mais você repete, mais seu subconsciente começa a aceitar como verdade. Você não precisa acreditar no dia 1, mas se você falar isso por 21 dias seguidos, no dia 21 você vai acreditar. E quando você acreditar, sua mente vai começar a agir de acordo. Eu conheci um cara que era motorista de Uber. Ganhava R$3.000 por mês trabalhando 12 horas por dia. Ele começou a fazer essa declaração todos os dias. No dia 15, ele teve uma ideia de negócio que nunca tinha pensado antes. Hoje, 2 anos depois, ele fatura R$50.000 por mês. Não foi mágica, foi a mente dele desbloqueando possibilidades que antes ele não conseguia enxergar. Segundo passo, e esse vai doer. Você vai fazer um jejum de reclamação. Por 21 dias, você não pode reclamar de nada relacionado a dinheiro. Não pode reclamar que o salário é baixo, as coisas estão caras, o governo rouba, a economia está ruim, fulano tem e você não. 0 reclamações financeiras por 21 dias. E olha, isso vai ser mais difícil do que você imagina. Porque reclamar virou um hábito automático para a maioria das pessoas. Você está no almoço com os amigos? Alguém vai reclamar de dinheiro. Você está em família? Alguém vai reclamar do preço das coisas. E se você entrar nessa conversa, você acabou de reforçar a mentalidade de escassez no seu cérebro. Cada vez que você reclama sobre dinheiro, você está dizendo para o seu subconsciente, não tem dinheiro suficiente. E seu subconsciente responde, então vou te manter nessa realidade. É um loop vicioso. Reclamação, mentalidade escassa, decisões ruins, resultados ruins. Agora, o que você faz quando alguém começa a reclamar? Simples, você muda o assunto. Educadamente, mais firme. Ou você se afasta da conversa, porque esses 21 dias são sagrados. Você está reprogramando décadas de condicionamento errado. E você não pode se dar ao luxo de contaminar esse processo. Conheço uma mulher que fez isso. Ela era gerente de loja, ganhava razoável, mas sempre reclamava que não era suficiente. Fez o jejum de reclamação por 21 dias. No dia 18, ela recebeu uma proposta inesperada para gerenciar 3 lojas, com o dobro do salário. Coincidência? Não. Quando ela parou de vibrar na frequência da escassez, ela abriu espaço para a abundância entrar. Terceiro passo, e esse vai doer. Você vai ter contato diário com pessoas bem-sucedidas. E não me venha com, mas eu não conheço ninguém rico. Você tem YouTube, você tem livros, você tem podcasts. Todo dia, por no mínimo 30 minutos, você vai consumir conteúdo de alguém que já alcançou o que você quer alcançar. A neurociência chama isso de neurônios espelho. Quando você vê alguém fazendo algo, seu cérebro simula como se você estivesse fazendo. É por isso que quando você vê alguém bocejar, você boceja. E é por isso que quando você passa tempo com pessoas prósperas, você começa a pensar como elas. Mas aqui está o detalhe que choca. Você vai ter que cortar o contato com algumas pessoas. Aquele amigo que só reclama, aquele familiar que sempre critica quem prospera, aquele colega que passa o almoço inteiro falando mal do chefe. Por 21 dias, você vai se afastar. Não é para sempre, são 21 dias. Mas esses 21 dias são cruciais. Você está numa cirurgia mental delicada e você não pode ter gente contaminando o processo. É como fazer dieta. Se você está tentando emagrecer e vive indo em churrascaria com os amigos, vai dar certo? Não. Mesma coisa com mentalidade de riqueza. Se você está tentando reprogramar para a abundância e fica cercado de gente que vibra na escassez, não vai funcionar. Agora, quando você fizer isso certo, você vai
Quando você passar 30 minutos por dia consumindo conteúdo de sucesso, lendo biografias de milionários, ouvindo palestras motivacionais, vendo entrevistas de empreendedores, algo mágico acontece. Seu cérebro começa a normalizar o sucesso. O que antes parecia impossível começa a parecer possível. E depois de um tempo, inevitável. Quarto passo, e esse aqui é poderoso. Todo dia, antes de dormir, você vai fazer uma visualização. Você vai fechar os olhos e por 10 minutos vai se ver já vivendo a vida que você quer viver. Você vê a casa que quer morar, sente a textura do sofá. Você vê o carro que quer dirigir, sente o volante nas mãos. Você vê o extrato bancário com o valor que quer ter, sente a emoção. Quanto mais detalhes, melhor. Por que isso funciona? Porque o cérebro não distingue vividamente o que é real do que é imaginado com intensidade. Quando você visualiza com emoção e detalhe, seu cérebro cria os mesmos caminhos neurais como se você estivesse vivendo aquilo. E quando a oportunidade real aparecer, você já está treinado mentalmente para pegar. Napoleon Hill conta que Andrew Carnegie, um dos homens mais ricos da história, fazia isso todo dia. Ele visualizava seu império antes de construir, e depois de construir, ele continuou visualizando expansões. Sabe por quê? Porque visualização não é sobre desejar, é sobre programar sua mente para reconhecer e criar as oportunidades. Então, hoje à noite, antes de dormir, desligue o celular 15 minutos antes. Deita, fecha os olhos e se vê já vivendo seu objetivo. Sente, vê, experimenta mentalmente. Faça isso por 21 dias e observe como sua percepção de oportunidades muda drasticamente. Quarto passo, e esse é poderoso. Todo dia, antes de dormir, você vai fazer uma visualização. Você vai fechar os olhos e por 10 minutos vai se ver já vivendo a vida que você quer viver. Você vê a casa que quer morar, sente a textura do sofá. Você vê o carro que quer dirigir, sente o volante nas mãos. Você vê o extrato bancário com o valor que quer ter, sente a emoção. Quanto mais detalhes, melhor. Por que isso funciona? Porque o cérebro não distingue vividamente o que é real do que é imaginado com intensidade. Quando você visualiza com emoção e detalhe, seu cérebro cria os mesmos caminhos neurais como se você estivesse vivendo aquilo. E quando a oportunidade real aparecer, você já está treinado mentalmente para pegar. Napoleon Hill conta que Andrew Carnegie, um dos homens mais ricos da história, fazia isso todo dia. Ele visualizava seu império antes de construir. E depois de construir, ele continuou visualizando expansões. Sabe por quê? Porque visualização não é sobre desejar, é sobre programar sua mente para reconhecer e criar as oportunidades. Então, hoje à noite, antes de dormir, desligue o celular 15 minutos antes. Deita, fecha os olhos e se vê já vivendo seu objetivo. Sente, vê, experimenta mentalmente. Faça isso por 21 dias e observe como sua percepção de oportunidades muda drasticamente. Quarto passo, e esse é poderoso. Todo dia, antes de dormir, você vai fazer uma visualização. Você vai fechar os olhos e por 10 minutos vai se ver já vivendo a vida que você quer viver. Você vê a casa que quer morar, sente a textura do sofá. Você vê o carro que quer dirigir, sente o volante nas mãos. Você vê o extrato bancário com o valor que quer ter, sente a emoção. Quanto mais detalhes, melhor. Por que isso funciona? Porque o cérebro não distingue vividamente o que é real do que é imaginado com intensidade. Quando você visualiza com emoção e detalhe, seu cérebro cria os mesmos caminhos neurais como se você estivesse vivendo aquilo. E quando a oportunidade real aparecer, você já está treinado mentalmente para pegar. Napoleon Hill conta que Andrew Carnegie, um dos homens mais ricos da história, fazia isso todo dia. Ele visualizava seu império antes de construir. E depois de construir, ele continuou visualizando expansões. Sabe por quê? Porque visualização não é sobre desejar, é sobre programar sua mente para reconhecer e criar as oportunidades. Então, hoje à noite, antes de dormir, desligue o celular 15 minutos antes. Deita, fecha os olhos e se vê já vivendo seu objetivo. Sente, vê, experimenta mentalmente. Faça isso por 21 dias e observe como sua percepção de oportunidades muda drasticamente.